no ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta segunda-feira, que Deus abençoe aonde quer que estejam. Vamos falar hoje sobre o batismo nas águas do Senhor Jesus Cristo. Esse tema nós temos abordado aqui algumas vezes no canal, mas como tem chegado pessoas novas, tanto no grupo de WhatsApp quanto no canal aqui no YouTube, mas vamos ficando por aqui ouvindo os ensinamentos e aprendendo. Eu aprendo com você, você aprende comigo e vamos juntos. Meus irmãos, a Trindade estava presente no batismo de Jesus, ou seja, aquela cena narrada ali no Evangelho de Mateus por João Batista, ou melhor, pelo próprio Mateus, que narra como foi o fenômeno que aconteceu ali. A Santíssima Trindade, essa passagem em si, nos dá base, nos apresenta a manifestação trina aí. Mateus 3, versos 16 e 17 diz assim, vamos ver se a gente encontra a Trindade aqui. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Bom, um trinitariano, um teólogo, um irmãozinho da Trindade, fala, se aqui é mais claro que isso, é impossível para mostrar que a Trindade esteve presente sempre na Bíblia. Por exemplo, está aqui, diz o texto, e sendo Jesus batizado, logo saiu da água. Quando Jesus saía da água, o céu abriu, o Espírito de Deus desceu como uma pomba, pousou sobre ele, e uma voz do céu dizia, esse é meu filho amado. Bom, está Jesus saindo da água, então, uma pomba descendo, que essa pomba, segundo o autor, é o Espírito Santo, e ali uma voz do céu, foram três. E a pintura de Miguel Ângelo, né, de Leonardo da Vinci, dos grandes pintores da época do Renascimento, desenha lá um velho sentado, o filho do outro lado e uma pomba no meio, um pássaro no meio, pronto, tá aí o retrato da Trindade. E qualquer irmão que lê esse versículo com a mente trinitariana, não tem outra opção, não precisa nem ter a mente trinitariana, que a gente vê aqui os personagens aqui separadamente, ou seja, os três distintos, que ao mesmo tempo dizem que são três iguais. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos falar hoje, amanhã e talvez depois, um pouco sobre este assunto, porque é um tema para simpósio, para discutir um seminário de 2 ou 3 dias falando só sobre esse assunto. E não é tão simples assim. Por quê? Porque nós vamos começar dizendo o seguinte, Gálatas 3:20, o que diz? Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Gálatas 3:20 diz que Deus é um. Tiago, capítulo 2, verso 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Deuteronômio 6:1 diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós temos também aqui muitas, tantas referências, né? Efésios também, o autor aos Efésios fala que nós temos um só Deus e Pai, Efésios capítulo 4, versos 5 e 6, um só Deus e Pai, o qual é por todos, em todos e sobre todos. Então, um só Deus e Pai, temos um só Deus, um só Deus. Deus é um, não é trino, não é três. Deus é um, de unidade única, não unidade composta. Bom, partindo desse princípio, o que então podemos entender, como nós podemos analisar essa passagem? Jesus saindo da água, o Espírito Santo descendo como pomba e uma voz falou do céu. Uma voz, o texto diz, né? Não diz que o Pai falou do céu, diz que uma voz falou do céu. Olha, se uma voz falou do céu,
Porque o autor poderia falar aqui claramente, né? E o Pai falou do céu. Mas não é o Pai, ele disse uma voz. Isso é um detalhe que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Recapitular, nós que já conhecemos um pouco esse assunto, e você que está me ouvindo pela primeira vez sobre esse tema. Eu quero hoje falar sobre o Senhor Jesus, sobre aquele que estava saindo da água, para a gente entender se tem trindade nesse texto, tá certo? Quem era que saía da água? Jesus. Quem é ele? Quem é Jesus? Vamos ver aqui alguns textos rapidamente. Tito 2,13 diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, quem é Jesus? O grande Deus e Salvador. Muito bem. Muito bem. Nós temos aqui o próprio Tomé olhando para Jesus e dizendo, e Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu, falando para ele. João 20, 28. Em Romanos capítulo 9, verso 5, o autor, que é o apóstolo Paulo, diz que Jesus Cristo é Deus sobre todos, bendito para sempre, eternamente. Amém? 1 João capítulo 5, verso 20 diz que ele é o Filho de Deus, né? O Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, com base nessas e muitas outras passagens que mostram que Cristo é o Jeová dos Exércitos, fica aqui claramente decidido que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, que Jesus é Deus sobre todos, que Jesus é o grande Deus e Salvador, o grande artigo definido, ou é porque não tem outro, é o, né? Se fosse uma parte de Deus, ou um Deus seria, Jesus é um grande Deus e Salvador, não é um grande, é o grande, então não abre margem para Deus nenhum, e por aí vai, muitas passagens que deixam de nos mostrar a perspectiva de Cristo apenas como Filho de Deus, mas passa a mostrá-lo como Deus verdadeiro. Os próprios apóstolos que escreveram muitas passagens dizendo que ele é o Filho de Deus, agora nessas poucas passagens apenas, que eu estou citando para você, mostram que ele é Deus. E muito mais do que isso, é Deus sobre todos eles. Veja que o nome de Jesus tem que ser sobre todos, no céu, na terra, embaixo da terra, é sobre todos os nomes. Filipenses capítulo 2. Então ele é Deus sobre todos. Então quem era aquele que, e sendo Jesus batizado, saía da água? Então o grande Deus e Salvador saía da água. O Deus soberano, que ele mesmo diz, eu sou o Todo-Poderoso. O próprio Cristo fala, eu sou o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso que você conhece lá do Velho Testamento sou eu, diz o Senhor. Apocalipse capítulo 1, verso 8. O Cristo é Deus sobre todos, saindo da água. Se ele é o único Deus verdadeiro, não há outro além dele, é o único soberano, todo-poderoso que nós, unicistas, cremos e pregamos, como diz as Escrituras, como nós vamos entender essa passagem e ficarmos com dúvidas? Como nós vamos ler essa passagem aqui e ficarmos igual barata tonta, assim como ficam os defensores da doutrina da Trindade? Pastor, eu sou unicista, mas eu estava lendo aqui, deu um nó na minha cabeça, porque, né, o trinitariano tem razão, porque veio uma voz do céu. Jesus estava na terra, saindo da água, uma voz falou lá de cima, quer dizer, não tem outro jeito. Então, quer dizer, você precisa rever o seu conceito de unicidade, você que tem. Então é preciso nós entendermos isso. Então, a primeira parte do assunto, eu gosto sempre de, quando vou ler esse tema, quando eu vou estudar, dar estudo sobre esse tema, identificar e recapitular para o cidadão unicista, para o irmão unicista e até mesmo para o defensor da Trindade, mostrar para ele quem é aquele que estava saindo da água. Então, aquele que estava saindo da água é o grande Deus Todo-Poderoso, é o único Deus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna, porque o próprio João vai dizer lá, né? 1 João 5,20, o Filho, né? Aquele que está lá, o Filho, é o verdadeiro Deus. Pois é, nós vamos falar amanhã sobre a outra parte do texto, né? O Espírito Santo descendo como pomba vindo sobre ele. E aí, na quarta-feira, a gente vai falar dessa voz abençoada. E assim a gente recapitula
e, ao mesmo tempo, ensina para outras pessoas o que tem de precioso nesse texto que não tem nada de trindade. Bom, não tem trindade, porque quem estava saindo da água era o Deus Todo-Poderoso, o soberano. Esse foi batizado por João, que ele nem queria. Não sou digno nem de desamarrar. Eu que preciso ser batizado pelo Senhor, o Senhor que vai me batizar. João sabia que ele estava sendo batizado por ele ali. Só que muitos irmãos nem sabem quem era aquele que estava saindo da água ali, sendo batizado. Muitos não sabem e por isso ficam confusos. Mas aqueles que sabem quem é o Senhor Jesus Cristo não tem dúvida nenhuma. Pode até não entender, pode até não compreender, mas dizer que aqui tem trindade, eu não vejo trindade nessa passagem e nós vamos falar amanhã sobre o Espírito de Deus descendo como pomba. É parecido com uma pomba o Espírito de Deus? Porque ele usa como comparação. É parecido com uma pomba o Espírito de Deus? Nós falaremos sobre isso amanhã. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Obrigado pelo carinho. Seja membro do canal, compartilhe a mensagem, compartilhe a fé. Um abraço para você. Minuto da Unicidade.